Vamos ao guia mensal de agosto. Estou aqui com meu caderno, com as minhas anotações. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de yoga e astróloga. E nesse guia a gente vai ter uma ideia das energias do céu de agosto. A gente consegue ter uma visão do mês inteiro, né? Então é muito bom para a gente já se planejar, para a gente saber o que vem por aí. E é claro, aqui eu trago o meu ponto de vista. Existem inúmeros pontos de vista a partir de um único aspecto. Então não se fechem a tudo que eu disser, inclusive tudo nesse canal aqui que eu trago para vocês, todos os vídeos, nenhum deles traz nenhuma verdade absoluta, né? É o meu ponto de vista atual sobre a vida. O mais importante sempre é que a gente siga a nossa intuição. E estar aberto a outros pontos de vista também é sempre muito válido, né? Que agrega muito. Então, gente, para começar, o que eu sinto sobre agosto? Eu sinto que é um mês em que vai pedir muito renascimento, porque Plutão está sendo muito ativado por planetas geracionais, por planetas pessoais. Então a gente vai sentir muito essa necessidade da gente ter uma resiliência emocional, porque senão pode dar ruim. Se a gente não tiver essa resiliência emocional, essa capacidade em transmutar as nossas emoções, pode dar ruim. A gente vai entender por quê. Pede que a gente olhe muito para as nossas sombras, porque Leão é um signo que fala de luz, né? A gente está começando o mês na energia leonina, na temporada leonina. E Leão fala muito sobre a nossa luz, né? Leão fala sobre a nossa centelha divina. E, gente, olha só, né? Para a gente transbordar essa luz que somos, que eu realmente acredito em essência que somos luz, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, como que a gente vai se identificar cada vez mais com essa luz, né? De fato, como realmente a gente se identifica com essa luz e a gente consegue brilhar, a gente consegue ter essa autoestima a ponto de brilhar e transbordar essa luz para os outros, a ponto de ter coragem, de realmente de ser quem somos, de trazer os nossos talentos, de seguir o nosso coração, falar sobre o que a gente acredita, de fazer o que a gente acredita. Isso tudo é muito leão. Essa generosidade também no ser, sabe? De inspirar os outros, de elogiar, de fazer com que os outros brilhem, de motivar os outros a brilharem cada vez mais. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não for capaz de assumir sombras? Porque todos nós temos a sombra. Porque a dualidade, ela existe. O que é a dualidade? Existe o quente e o frio. São polos, são extremos de uma mesma coisa. São os opostos da temperatura. Então, existe a sombra. A dualidade é uma realidade mundana. E essa dualidade de luz e sombra, ela existe para que a gente possa escolher quem a gente quer ser. Então, para eu escolher ser a luz, a sombra existe. Porque se só existisse luz, como é que eu iria escolher? Eu não teria escolha, certo? Esse é um papo profundo, né? Se você gosta desses assuntos de espiritualidade, assiste os meus vídeos do Clube do Livro Conversando com Deus. É muito papo sobre isso. Então aqui eu não vou aprofundar tanto nisso, né? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre os movimentos do céu. Então é um geralzão, tá bom? Mas eu não gosto de ser rasa nunca. Por isso que provavelmente vai ser um vídeo longo. Mas vamos lá. Então, a gente está aqui como humanos, né? E a gente sempre vai notar que a sombra existe. Muitas vezes é muito mais fácil a gente notar que a sombra existe no outro. A gente olha para o mundo, a gente olha para os outros e a gente fala, nossa, que inconsciência. A gente consegue ver muito bem os defeitos dos outros, mas a gente está vendo os nossos defeitos, porque isso é muito importante, né, gente? Não para a gente se colocar para baixo, mas para a gente realmente conseguir olhar para a verdade. Olhar para a verdade é muito importante, porque
que eu tô falando isso? Comecei falando sobre a temporada de Leão, né, que fala muito sobre a luz, o oposto é a sombra. Então, para brilhar cada vez mais, eu preciso me identificar com a luz. Mas para eu me identificar com a luz, porque eu não posso mentir para mim mesmo, eu preciso ser a luz. Então, se eu tenho atitudes que não são iluminadas, que são sombrias, eu não vou me identificar com a luz. Então, eu preciso o quê? Transmutar as minhas atitudes, o que eu percebo que está sombrio, né? Porque não adianta ser só uma ideia, precisa ter ação. Isso fala sobre o quê? Qual signo? Escorpião. Por que Escorpião fala sobre as sombras? Porque é um signo que é capaz de perceber, de olhar para o que não tá bom, de olhar para a verdade e de renascer e de se transformar. Então, a lua crescente vai se dar no dia 1º de agosto, no grau 9 de Escorpião. Importante você olhar aí onde você tem esse grau, olhar o seu mapa, se tem planetas a 5 graus de distância do grau 9, em qual casa está Escorpião. Se você não entende nada sobre isso, você pode marcar uma consulta comigo para eu te ajudar, para eu esclarecer para você toda essa alunação. Voltando a Escorpião, é um signo de água que sente muito as emoções. Nesse sentir de Escorpião, o que pode acontecer é uma vontade de dominar, de controlar, né? Ou a gente consegue transmutar essas emoções que a gente está sentindo e renascer, né? E renascer com todo esse vulcão que a gente pode sentir. E por que isso também? A temporada leonina, ela começou fazendo oposição a Plutão, que é o regente de Escorpião. Então, o Sol entrou em Leão, fazendo oposição a Plutão. E a lunação é marcada por uma oposição a Plutão, porque a Lua ficou nova no grau 2, fazendo uma oposição exata a Plutão. Isso é muito marcante por toda a lunação, tá? Até a gente ir para outra lunação virginiana, toda essa lunação leonina vai ser marcada por essa oposição a Plutão. E a oposição é um aspecto de tensão. Então, se a gente realmente não olhar para dentro, não trabalhar essa resiliência emocional, a gente vai ficar muito frustrado e a gente pode realmente entrar para lugares de domínio. Porque Leão, ele tem é a majestade, né? Ele tem essa coisa, são signos fixos também, tá? Leão, a lua nova, né? Plutão ali em Aquário também é fixo. A lua crescente em Escorpião é um signo fixo. Então a gente está falando sobre energias que mantêm e que podem ali trazer uma teimosia, até um controle, essa vontade de dominar. Então, no lado sombra, e a gente fala de sombra também porque Plutão, ele nos faz acessar a sombra, ainda mais por esse aspecto de tensão, a gente pode ter isso dessa arrogância, né, de Leão. A gente tem que ter muito cuidado para não ficar muito arrogante, não ficar querendo mandar demais, realmente dominar o outro. Escorpião também pode ter isso, sabe? De querer controlar e dominar. Aquário quer manter as suas ideologias, né? Aquário, eu tô falando do Plutão que está em Aquário. Manter as ideologias. Então, um aspecto dessa oposição é que, assim, a gente está falando do eu, né? A gente está falando de uma temporada que fala muito sobre o eu, sobre o que eu quero, os meus chamados, o que eu gosto. Aquário é o social, é o coletivo. Então, é para a gente também olhar para o que eu estou querendo criar, o que eu estou querendo expor. Eu estou considerando os outros, o bem do coletivo, o bem maior, né? Então, essa é uma questão. E é isso, o Plutão, ele pode expor as nossas sombras, até porque a gente vai ter por muito tempo Mercúrio oposto também a Plutão, que é outro aspecto de tensão que teremos. Além disso, Mercúrio está retrógrado. Mercúrio está retrógrado em Leão, fazendo com que a gente repense
tudo que a gente quer criar, assim, né? Então tem essa questão de, bom, eu preciso retomar o meu poder, eu preciso relembrar de quem eu sou, eu preciso ter coragem de ser quem eu sou, fazer o que eu quero, né? Mas também ter cuidado com esse domínio na fala, com querer dominar na fala, com essa comunicação densa, que pode trazer muita densidade mesmo, né? Então a gente está olhando muito para a comunicação no Mercúrio retrógrado. A gente também está tendo que ter muito cuidado para não ficar mal entendidos, sabe? Mal entendidos, a gente precisa ter muito cuidado com os conflitos, gente. Com conflitos. São signos poderosos, sabe? Leão, escorpião, falam de poder. Então a gente tem que ter muito cuidado, ao mesmo tempo em que a gente pode se relembrar do nosso poder, da nossa essência, de um lado bom, né? De assim, eu vou brilhar, eu vou seguir, eu vou acreditar em mim, na minha centelha divina, que eu sou capaz, muita determinação. A gente precisa ter esse cuidado nas trocas, nas relações. A gente precisa ter um olhar para o coletivo. A gente precisa ter cuidado para não destruir as coisas, não destruir as relações, não se autodestruir também. Plutão pode ser muito autodestrutivo, pecar ali na fala, a gente falar coisas que depois a gente vai se arrepender. E com isso a gente destruir relacionamentos. Então vai ser muito importante ter essa resiliência emocional, não explodir, entendeu? Tomar cuidado com essas explosões, essa vontade de dominar e aí a gente pode ter o quê? Crises, né? Usando isso no lado bom, seria a gente perceber as nossas emoções, respirar, transmutar, renascer, desapegar de como a gente quer que as coisas sejam. Isso é muito importante. Desapegar de como a gente quer que as coisas sejam, sabe? Ter ali uma flexibilidade maior, né? A gente vai ter uma ajuda nisso com Marte entrando em Libra, com Urano que está ali em Gêmeos, aspectando positivamente. Se a gente não assume, porque muitas vezes nas emoções, quando a gente está ali no emocional, a gente está vendo tudo deturpado, gente. A gente tem que entender que o que a gente vê, o que a gente pensa, não é uma verdade. Muitas vezes não é a verdade. Então, calma, calma, sabe? Às vezes a gente começa a julgar as pessoas, as coisas, as situações. Então tem que ter muito essa calma mesmo, essa espera sentar, não agir com impulsividade. É muito importante a gente observar onde se deu essa lua nova, né? Em qual casa que se deu essa lua nova para você, porque esse eixo aí você vai trabalhar ele durante todo o ciclo. No grau 2 ali de Leão, onde você tem esse grau? Qual é esse eixo de casas? Qual é esse cenário que você vai trabalhar durante essa alunação, tá? Então, só essa abertura aí já ficou longuíssima. Vamos continuar. Então é isso, né? Lua crescente, que é a segunda fase da alunação leonina. É um lugar para a gente movimentar em relação aos renascimentos, movimentar em relação a essa resiliência emocional até o dia 9, que vai durar essa fase crescente, porque assim que a lua fica crescente, ela dá o tom de toda a fase, né? Preste atenção nisso, gente. Resiliência emocional, transmutar, renascer. E a gente já começa também agosto com a Vênus mudando de energia indo para Câncer, que é uma energia que busca muito acolhimento, muita sensibilidade. A Vênus fala sobre o nosso valor, fala sobre o que a gente aprecia e rege as relações, rege as finanças. Então é muito importante a gente ativar a energia canceriana no seu lado elevado, trazendo essa sensibilidade, trazendo essa compaixão maior, esse acolhimento, né? Essa afetividade maior. No início, até ali no dia 5, a gente precisa ter atenção, porque a Vênus vai quadrar Saturno e Netuno que estão em Áries. Então pode ter ainda essa reatividade, essa impulsividade, porque Áries é um signo também impulsivo,
E Câncer, quando se sente ali não acolhido, pode também atacar, pode ficar ofendido, se fechar. Cuidado, paciência e autonomia no seu cuidado. Calma, respira, não se sentiu acolhido? Lembra, muitas vezes o outro não está tendo a mesma percepção que você. Se acolha você mesmo, né? Então, ao mesmo tempo de esse impulso, né, de início, essa autonomia, Saturno e Netuno ali em Áries, retrogradando, revendo algumas questões ali daquela casa também que você tem, tá com esses dois planetas. E Marte, que tá em Virgem, já vai fazendo também uma oposição com Saturno e Netuno que estão em Áries. Além de Marte em Virgem, o nodo sul está em Virgem, né? Então, é para a gente deixar aí esse perfeccionismo, essa crítica, sabe? Cuidado com a crítica, cuidado com o perfeccionismo virginiano. Marte em Virgem é legal para a gente usar para organizar a nossa vida, para planejar, para simplificar, olhar para os hábitos. Aí ele entra em Libra no dia 7. Então, as nossas ações podem estar mais diplomáticas, mais equilibradas, né? A gente pode estar buscando parcerias, harmonia nas relações. E assim que entra em Libra, faz a oposição exata com Saturno e Netuno em Áries. Então, a oposição, o aspecto de oposição é sempre um cabo de guerra, é uma busca por equilibrar as duas energias, né? O chamado é esse. Olha para as relações, mas também olha para você, né? É o eixo. A gente sempre precisa olhar para o eixo. Eu acho a oposição mais leve do que a quadratura, em termos de tensão, porque é justamente o eixo que a gente sempre deve olhar, né? É a energia complementar. A quadratura, a gente já fica um pouquinho assim, cara, isso aqui tá me atrapalhando. Uma energia sente que a outra atrapalha a outra. Mas tudo, gente, é para a gente desenvolver. Por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento, a nossa calma, porque assim a gente tem mais clareza de como agir nessas tensões. Inclusive, inteligência emocional é algo que a gente precisa para a vida. Seja qual for o céu, a gente precisa ter inteligência emocional, porque sempre vai acontecer aspectos fáceis, aspectos mais tensos, sempre. Então a gente sempre precisa disso. Inteligência emocional, inteligência espiritual, conexão espiritual. Aqui na descrição eu tenho cursos para te ajudar nisso. Ao mesmo tempo em que Marte faz oposição, quando Marte entra em Libra, ele também faz um trígono com Urano e com Plutão. Olha aí a facilitação, né? Aspecto de fluidez, o trígono. Urano e Plutão estão em signos de ar. Então, esse grande triângulo com signos de ar é muito legal. Esses três planetas estão fazendo trígono entre si. Então, o que é isso? É para a gente olhar realmente para essa questão do ouvir mais, ser mais flexível, abrir a escuta, sabe? Não ficar tão fechado. Eu acho que equilibra bem esse aspecto com essa energia um pouco mais teimosa dos signos fixos, né? Que a gente tem Leão, Escorpião, vai ter Aquário na lua cheia, a gente vai ter na lua minguante Touro. Júpiter também começa ali no dia 7 uma conjunção com Vênus, que vai ficar exata no dia 11, tá? Então a gente vai ter também muito essa pegada canceriana. Olha só como que o universo equilibra tudo, né, gente? Não é só a temporada leonina. Se a gente olhar para os aspectos, cada temporada traz algo específico. Então, nessa temporada, a gente está tendo ali essa ênfase também da energia canceriana, pedindo que a gente desenvolva esse lado maternal, esse lado feminino. O nó do norte está em peixes, pedindo o quê? Que a gente foque na espiritualidade, nessa compreensão de que somos todos um, nessa comunhão com Deus, né? Porque é isso, gente. A base é a espiritualidade. Saber desses movimentos é muito legal, traz muita clareza, né? E quanto mais a gente entende astrologia, mais a gente entende o nosso mapa, as nossas questões.
que são únicas, né? Nós temos um mapa único. Então, saber de tudo isso é muito valioso, mas precisamos ter a base espiritual, essa conexão com Deus, buscar olhar para dentro, buscar desenvolver virtudes e valores e buscar inteligência emocional, porque não adianta só buscar tudo isso sem inteligência emocional. Vem uma emoção e a gente o quê? A gente se perde. Para ter mais inteligência emocional, seja meu aluno no Ser em Equilíbrio. Mercúrio, que está retrógrado em Leão, fica oposto a Plutão também no dia 7. Começa ali a sua oposição com Plutão. Ou seja, tem que ter cuidado para não dominar, não querer ter aquela fala que destrói o outro, que destrói a sua própria vida, porque quando você destrói o outro, você depois se destrói, né? Quando a gente reage, quando a gente é reativo, gente, a gente sente, a gente pode sentir, a Cabala fala muito sobre isso, né? Quando eu sou reativo, eu sinto uma luz, né? Porque eu joguei tudo em cima do outro, eu tô assim, essa energia muito forte, sabe? Na Cabala fala que a gente sente uma luz muito forte e que depois se apaga e a gente vai para sombra total. Sombra total, né, gente? A gente apaga. Sempre que a gente age de forma inconsciente, inconsequente, impulsiva, depois a nossa luz se apaga. Então é muito triste como a gente pode destruir coisas tão valiosas na nossa vida diante de explosões, né? Diante de não trazer a calma e de ter realmente essa flexibilidade mental. Aí, o que é legal da gente trazer com esse Mercúrio oposto a Plutão? Mudar pontos de vista, mudar a nossa fala. A gente está revendo a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente pensa é tudo, né, gente? Porque produz emoções, produz crenças. Isso cria a nossa realidade. Então, Mercúrio oposto a Plutão, o que você precisa mudar em relação à sua comunicação? O que precisa mudar em relação à sua mente? O quanto você está se limitando, achando que você não é digno de falar o que você acredita, de fazer o que você quer, se limitando a partir dos seus pensamentos, a partir da sua mente, deixando a sua mente te dominar. Porque, nossa, gente, a gente tem tantas crenças limitantes, né? E eu acho que, assim, Urano ali, também aspectando, fazendo esses aspectos, Gêmeos é muito essa abertura de visão. E o tempo todo a gente precisa trabalhar essa capacidade da gente perceber as inúmeras possibilidades da nossa prosperidade, da nossa abundância, da nossa expressão, do nosso crescimento, né? Inúmeras possibilidades, a gente se fecha muito em algumas possibilidades só. Essa posição, né, com Plutão vai até o dia 20 de agosto, olha só quanto tempo que Mercúrio vai ficar ali. Vai ficar ali pedindo que a gente realmente transmute, que a gente se liberte. E, mais uma vez, que a gente tenha muita resiliência emocional, que a gente consiga renascer. E é isso, gente, em vez de controlar a si mesmo, transmutando a sua densidade, transmutando essas emoções. E muito às vezes você está pensando numa coisa, você está assim, tá sentindo uma emoção, o que está produzindo a sua emoção? Um pensamento, você está num ponto de vista ali, ó, muito fechado. Abre, respira, mas abre. Em vez de você ver coisa ruim no outro, olha pro lado bom do outro, sabe? Em vez de você ficar, se fixando no que é ruim, no que é desagradável, na sombra do outro, lembra da luz do outro. Lembra nos momentos em que a pessoa foi muita luz, mesmo que ela não esteja naquele momento sendo, lembra dos outros momentos, lembra da essência da pessoa, porque somos todos espelhos, então se a gente faz isso, o outro também vai fazendo e vai retornando para a sua própria luz. A gente ajuda o outro assim. A lua fica cheia em Aquário, então é o transbordar, é o ápice da energia, lua cheia, intensidade emocional, né, onde as revelações se dão também. As coisas ficam mais claras para nós, a gente tem mais clareza sobre o que a gente vem ali trabalhar também no ciclo,
né? Vai tudo ficando mais claro na lua cheia. É no grau 17, às 6 da manhã, tá? Que vai ser essa lua cheia, no grau 17. Dá uma olhada onde vai cair no seu mapa. Essa energia fica até o dia 16. Aquário é uma energia muito genial, né? Ideias geniais, fora da caixa. A gente pode ter essas sacadas de como que eu quero contribuir para o coletivo, com novas ideias. A gente pode ter um olhar muito pro social, assim, pro coletivo, sabe? A energia aquariana tem muito do coletivo e às vezes pode ficar em grupos que não tá conseguindo ser ela, sabe? Que pode estar ali se podando e fica no grupo, só pra estar no grupo. Mas o grupo às vezes não tem mais a ver com você. Então, quanto que você precisa deixar ir, né? Deixar as pessoas, às vezes. Eu tive muito isso na minha vida, assim. Meu ascendente é leão. O leão tem mais essa facilidade de. Porque ele quer ser ele. E quando não harmoniza com outras pessoas, ele não vai ficar ali no grupo por ficar, só pra estar no grupo, entendeu? Ele é muito mais eu, né? Então, tem isso de você pensar se você tá ali num grupo. Faz sentido ainda as pessoas, seus amigos, que você tá ali cultivando? Faz sentido você ter essas amizades? Aí a gente tem na lua cheia em Mercúrio retrógrado ainda oposto a Plutão. A gente tem o Marte ainda oposto a Saturno e Netuno, olhando muito para o equilíbrio das relações. Júpiter conjunto a Vênus em Câncer. Isso tudo aqui já foi explicado antes, então vamos seguir. No dia 11, Mercúrio para o seu movimento de retrogradação e volta a ficar direto. Ele demora um pouquinho para ficar direto e começar a andar para frente, né? No grau 4 que isso acontece, então ele fica um tempinho ali no grau 4, gente. Por isso que Mercúrio fica muito tempo fazendo oposição com Plutão. No dia 11 também acontece a conjunção exata com Júpiter e Vênus, que vai ficar no dia 11, dia 12. Acho muito bonito o dia 11, porque faz um trígono, a conjunção de Júpiter com Vênus faz um trígono com a Lua em Peixes. Então acho um dia muito sensível e inspirador. No dia 16 de agosto, Lua minguante em Touro, momento da gente fechar o ciclo. Em Touro, né, gente? Em Touro. É o momento da gente olhar para o que a gente valoriza realmente. E valorizando na prática mesmo, sabe? O que a gente tem feito, quais são as nossas ações, né? Que a gente tem sido constante, que a gente está valorizando. Porque é isso, mesmo que a gente valorize tal coisa, você mostra que você valoriza com as suas ações, né? Então olha para as suas ações, o que você tem repetido. Será que na hora de você mudar, o que você tem repetido às vezes só está te trazendo prazer, mas será que está construindo um valor de algo maior na sua vida? Será que você está se valorizando com essas ações que te dão prazer? Isso te valoriza? Isso faz com que você se valorize, entende? Porque às vezes eu tô aqui, ó, eu tô seguindo, tô repetindo, tô numa zona de conforto, porque Touro fala muito sobre zona de conforto. E aí meu brilho, né, que a gente tá na alunação leonina ainda, meu brilho se esvaiu já. Eu não tô mais sendo quem eu posso ser, eu não tô brilhando, eu não tô fazendo mais nada, eu só tô aqui na minha zona de conforto, na minha preguiça de mudar, tô só buscando o conforto. Então cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso. No grau 23 de Touro, isso vai acontecer, essa lua minguante, às 2 da manhã. E, né, até dia 23 a gente tem essa fase minguante acontecendo. Então eu sinto que essa lua minguante, o regente da lua minguante, que é Vênus, está em Câncer. Então talvez a gente olhar para o passado, a gente entender também as nossas emoções, a gente se acolher mais também emocionalmente, sabe? Entender tais emoções e de se libertar, gente, se libertar de algum modo, sabe? Do que a gente ficou cultivando ali, do que olhar para o passado para se libertar, sabe? Se libertar de emoções que apagam a nossa luz. Se libertar de emoções que apagam a nossa luz. Se libertar de culpa, sabe? Aspectos do passado que estão podando ali, limitando a nossa luz. Aí no dia 23, a gente tem o Sol em Virgem, fazendo uma quadratura com Urano, ao mesmo tempo a Lua nova. A gente tem
O Sol entra em Virgem logo após a Lua ficar nova em Virgem. Então, o grau é 0, no grau 0. 0000. Às 3h03 da manhã. Achei esses números bem marcantes, assim. Energia virginiana é uma energia muito de rotina, organização, planejamento, aperfeiçoar as coisas, né? Olhar para os seus projetos, organizar a casa, olhar para os seus projetos e organizar os seus projetos, sabe? Aperfeiçoar, simplificar. Também, Virgem, de certa forma, ele descarta o que não está bom para simplificar. Aperfeiçoar a si mesmo, né? Observa onde esse eixo aí vai se dar no grau 0 de Virgem. O que você vai olhar? Para onde você vai olhar? Para qual cenário? Então é um momento de trazer essa energia virginiana, mas quadrando Urano é aquela coisa da gente abrir a nossa mente, gente. De não ficar tão fechadinho no que a gente está fazendo do mesmo jeito, abrir a mente. Esse Gêmeo, gente, ele pede muito uma abertura de mente, Urano em Gêmeos. Não fica fixado tanto ali não fica tão quadrado. E também não tão perfeccionista. Porque a gente tem Nó do Sul em Virgem, não fica tão crítico, seja flexível, leve, traga leveza, porque a crítica é pesada, né, gente? O perfeccionismo é pesado. Então, ó, traz a leveza. Urano ali quadrando logo de cara tá falando isso, né? Isso vai se dar durante toda a alunação. É muito importante a gente trabalhar isso. A gente também, sabe, com esse Urano em Gêmeos, a gente está estudando mais, a gente está aprendendo, a gente está trazendo isso no nosso ser, essa coisa de aprender, de ouvir o outro, aprender, realmente se colocar aprendiz, trazer essa humildade. Mercúrio, que é o regente da alunação, né, porque Mercúrio rege Virgem, faz um sexto com Marte em Libra. E é muito legal isso, né, gente? Por quê? Porque traz essa diplomacia de Marte em Libra, Marte, que é um planeta de impulso, de iniciativa, mas voltado para relacionamentos, para o equilíbrio, para a beleza, tá? Beleza interna, beleza externa. E a gente tem que entender que Urano ali está fazendo um sexto com Saturno e Plutão desde sempre. Desde que ele entrou em Gêmeos, ele está fazendo esse sexto. Esses planetas, então, estão fazendo esse sexto, que é muito legal, né? Os planetas geracionais, Saturno é um planeta social, mas são planetas mais lentos, estão ali contribuindo entre si, tá? E aí a Vênus começa a fazer uma oposição com Plutão. Ó o Plutão aí de novo, pedindo o quê? Olhar profundo para as sombras, porque eu preciso transmutar, autorresponsabilidade. Eu não vou jogar para o outro, eu não vou querer dominar, fazer como eu quero, transmuta. Se você não quiser mais a relação, você sempre pode escolher, mas não faz isso na emoção. Não faz isso na emoção, não destrói as coisas. Cuidado com a energia destrutiva, mais uma vez. Se você sente que não dá mais numa relação, não está alinhado com os meus valores. Quando for terminar, algo termina sem emoção, com racionalidade, com o pé no chão. Mas às vezes não é a relação que precisa terminar, é você que precisa renascer na relação, em relação à relação. E aí a relação vai renascer. Estamos acabando. No dia 26, a Vênus entra em Leão. E aí ela faz a oposição exata a Plutão. Faz um sexto com Urano. E um trígono com Saturno e Netuno, que estão em Áries. Então a Vênus vai seguindo o caminho que o Sol fez. Né? Não igual, claro, mas, por exemplo, quando a Vênus, nesse início desse mês, entra em Câncer, ela faz o aspecto similar com o Sol, com os planetas que estão ali parados em Áries. Agora,
ela faz o aspecto similar ao Sol, fez em Leão. Então é a mesma ideia, né, do nosso brilho, só que agora é a Vênus. Com a Vênus em Leão, a gente começa a apreciar a energia leonina. Isso influencia as nossas finanças, os nossos relacionamentos, nosso próprio senso de valor vai estar pautado na energia leonina, que é uma energia de muita autoexpressão, né? Então a gente continua com essa energia aí, num planeta pessoal que é a Vênus. E Mercúrio também ainda está em Leão. Então são 2 planetas pessoais em Leão, o mês inteiro, né? Praticamente porque logo que o Sol sai de Leão, a Vênus entra em Leão. Então a gente fica com esses 2 planetas pessoais o mês todo. Dia 31, último dia, a gente tem a lua crescente às 5 da manhã, no grau 8 de Sagitário. Bom, a segunda fase da alunação virginiana, que pede muito essa ordem, né? Esse olhar para a rotina, essa energia prática, objetiva, que também fala muito sobre trabalho, sobre o nosso servir prático aqui, né? Como que eu posso servir de uma maneira mais prática. Sagitário é um signo de crescimento, né? De expansão. Então, é um momento para a gente expandir, para a gente crescer. Tem uma vontade da gente crescer, sabe? Da gente expandir bastante. E Júpiter está em Câncer. Júpiter é o regente de Sagitário em Câncer. Eu falei o grau da lua crescente, é o grau 8, tá? Então dá uma olhada aonde, qual casa, pega algum planeta. E talvez essa expansão seja muito da gente olhar para realmente para as nossas emoções, para a gente expandir de uma forma ali interna, sabe? Sinto que a gente vai ter que trabalhar muito o nosso emocional, o nosso interior, porque com esse Júpiter em Câncer ali, Câncer fala de universo interno, né? Fala sobre como estou lidando com as minhas emoções, gente. Entende que isso determina tudo na nossa vida? Se a gente, e eu creio muito nisso, eu estudo muito isso, né? Questão de energia, de lei da atração, manifestação, como as nossas emoções, o nosso olhar, as nossas crenças determinam toda a nossa expansão. Então, a gente precisa sempre estar observando o nosso universo interior para que a gente expanda. A gente expandindo dentro, a gente expande fora. Porque está tudo ligado. Se eu estou muito fechado aqui, pensamentos limitantes, crenças limitantes, como é que eu vou crescer fora? Né? E assim fechamos o Guia Mensal. Um ótimo agosto para todos nós, gente, com muita consciência, com muito renascimento, porque renascimento é uma constante na nossa vida que deve ser, né? Independente das energias do céu. Mas assim, esse mês está especialmente direcionado para isso. Direcionado para a gente perceber o que eu preciso transmutar, sabe? Ter um olhar muito sincero, realmente eu repito. Porque senão a gente vai controlar, a gente vai explodir, a gente vai achar que a gente sempre tem que dominar o outro. Então, assim, se for terminar coisas, mais uma vez, pé no chão, muita consciência, em vez de dominar o outro, tenha domínio sobre si mesmo. E aí, se dominando, você vai conseguir ter a clareza para tomar decisões. Fiquem com Deus e até mais.